O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Jorge, meus irmãos seminaristas, povo de Deus. Muito bem, então é lógico que as leituras hoje é para falar da família. Família que é o último ataque do Satanás. O último ataque antes da vinda de Cristo é a família. Então tudo que está acontecendo hoje na nossa vida, na nossa sociedade, não é ao acaso. Tem Satanás com seus anjos por trás, com a mente maldosa, maléfica, e os orgulhosos, petulantes, os metamilionários que são seduzidos por um grupo de filósofos loucos para tentarem salvar o mundo. O que Satanás coloca num orgulhoso é: você vai salvar o mundo por causa do seu dinheiro. Seduz. E olha que loucura. Ele enfuca isso, que é para salvar o mundo, e depois fala: para isso tem que ter um governo mundial, mas para ter o governo mundial tem que dominar os países, mas para dominar os países tem que ter pouca gente. Não pode ter também coesão familiar nem na igreja, e tem que se diminuir a população e ela ser separada. E o que eles fazem para salvar o mundo? Matam pessoas no mundo inteiro, o tempo inteiro, né? E aí vocês entendem por que há um investimento trilionário em feminismo, colocando na cabeça da mulher que ela é escrava de uma sociedade patriarcal e que agora ela tem que se rebelar. Aí ela coloca o contraceptivo para dizer que ela que manda agora quando vai engravidar, só que ela se torna muito mais usada, muito mais objeto. Quantas e quantas mulheres reclamam que o marido chega e fala: deita aí, não está nem aí se está fértil ou não, porque se tornou um mero objeto, com a indução dizendo que a mulher, e assim, a ideologia de gênero
em que não é nem uma questão de homofobia ou não, é você não ter sexo, você não ter identidade, porque isso facilita muito o domínio deles também. Se você não é capaz de reconhecer nem o que é muito real, imagina as coisas que eles vão colocar na sua cabeça. O investimento LGBT, às vezes eles pensam que esse pessoal está preocupado com o homossexual, não está nem um pouco, é porque LGBT também não gera filho. Então, contracepção, aborto. Tanto é que quando o homossexual está passando por dificuldade, não levanta a bandeira LGBT+, está doente, está depressivo, ele procura quem? A igreja, que no projeto deles tem discurso de ódio. Então, quando eu falo a verdade, é discurso de ódio. Quando eu estou falando que não pode, que o sexo é discurso de ódio. Quando eu falo que tem que ser, conviver marido e mulher, que é pai e mãe, é discurso de ódio. Tudo é discurso de ódio. Porque no projeto deles também está para destruir a família, por isso que põe um contra o outro, homem contra a mulher, marido contra a esposa, filho contra o pai. O pai não pode educar o filho, lei da palmada, o filho faz o que quer. Na Escócia, o menino quis trocar de sexo com 7 anos, e os pais foram contra, e simplesmente foram presos. Então eles vão destruindo a família, em todos os níveis, com o intuito de salvar o mundo. E aqui, vocês que são do agronegócio, uma das metas deles é destruir o agro no Brasil, principalmente na América Latina. Por quê? Primeiro que vai levar ao caos, né? O Brasil quebra. Mas também porque o Brasil é o celeiro do mundo. Então, o anticristo, Satanás, sabe que quando eles dominarem todas as terras, toda a alimentação e a água, e nós passarmos fome, é muito mais fácil de nós aderirmos ao sistema, a besta do anticristo final, Apocalipse 13, né? Então eles vão cercar o nosso dinheiro, tirar comida e água. Por isso que os ataques... Eu tô com uns livrinhos que foi distribuído para cada paróquia. Eu guardei alguns de recordação que está lá assim: ataque ao agro, vamos atacar o agro. Saindo de dentro da igreja, com pessoas infiltradas também dentro da igreja, padres, bispos, para irem defender essas ideologias macabras, inclusive contra o marco temporal que foi destruído agora. Mas depois, quando eles têm o poder, bispo e padre vai para o pau de arara. São pura massa de manobra. Assim como os homossexuais também, como as feministas, porque o homossexual em país comunista são mortos. Che Guevara é um que matava, e eles usam camiseta. Então, é o pai da mentira, o tempo inteiro, induzindo um monte de gente que não reza. Aí está o problema. 2 problemas sérios: petulância e orgulho. Por isso que desde quando eu cheguei aqui, o que eu falo para vocês? Além de rezar, vocês não prestam, vocês são nada, vocês fedem naturalmente, nós somos vermes, porque o dinheiro ilude. Esses coitados aí, eles estão investindo também em transhumanismo com o intuito de viver para sempre. Tem uns que estão fazendo cápsulas, os riquinhos, vai tudo ser comido pelos vermes. Por isso que eu faço questão de colocar o espelho na sua frente, para você ver que você não é nada. Nós não somos nada. Eu ando de Dodge Ram e jatinho, vai ser comido pelos vermes, vai ficar maracujá de gaveta se não morrer antes, vai ser julgado. Então, o tempo inteiro eu tenho trabalhado as 3, na verdade: a oração, reconhecer que não é nada, certo? E a luta pela verdade e a caridade, né? Não tem outra solução. Satanás já dominou tudo, gente. Vocês souberem que os metamilionários são donos. Tem ginecologista aqui entre nós? Não, né? Por exemplo, os ginecologistas são as maiores vítimas deles. Eles são donos de todas as indústrias farmacêuticas, praticamente. AstraZeneca, todos. Eles são donos das revistas Lancet, New England, todas as revistas são deles. Das maiores universidades do mundo. Harvard, Stanford e tantas outras. Então eles criaram, desculpa os ginecologistas, não são todos, mas alguns são macacos treinados, a maioria. Se você tirar do ginecologista a capacidade de passar anticoncepcional, DIU, cesárea, e a outra que eu esqueci, e pensar em sexo. Uma vez eu atendi uma senhora de 82 anos, triste, porque o ginecologista falou que ela é triste porque não faz sexo. Falei, então estou enrolado. Estamos tristes, Jorge?
As irmãs estão tristes? Hã? Tudo é sexo. Aí o que acontece? Vai no ginecologista, aí fala que é sexo, aí vai no sex shop não resolve o vazio que Deus colocou, só ele preenche, aí não resolve, aí começa a fazer swingers. Atendi muitos casais de swingers, ou quer ver o outro em relação com o outro, aí não dá certo, já começa a fazer outras coisas, aí o adultério. Bem, eu estou fazendo rapidamente aqui o esboço que Satanás está fazendo para a família, e que não tem outra solução. Por quê? Porque as famílias hoje não estão rezando como deveriam. O mínimo é um terço em família, é vir às missas todos os domingos, né? Entram em instituições, gente, proibidas pela igreja. Agora eu fico pensando, por que você não faz caridade? Você não põe camisetinha aqui da igreja, paróquia São João Batista, vai fazer entregar cesta. Para que você vai entrar em instituição aí que não tem nada a ver com Deus? Porque só vai ficar o que Deus tem. Qual foi a resposta no nome de Deus para Moisés? Como é que ele chama? Quem lembra? Tem que ler mais a Bíblia. Javé. O que quer dizer Javé? Eu sou aquele que é. Vocês não são, nós não somos nada por nós mesmos. Nada. Nada. Se você tiver consciência que você é somente diante de Deus, isso já cai por terra muitas armadilhas de Satanás. Muitas. Então você entra numa instituição lá fora, na verdade, para se projetar, ou para fazer parte de uma instituição elite, os irmãozinhos que vai indicar lá para comprar com você. E deixa o Senhor. Então vamos lá, eu estou numa instituição elite. Lá tem um nada com outro nada. O nada é o chefe dos nada, que vezes nada multiplicado com o nada. O que você está fazendo lá? Sim, assim, Deus tem que ter paciência demais, né? Mas a conta, caça Ana, como diz meu pai, está ali. Gosto de falar essa expressão. Procura instituições, ao invés de ajudar aqui a fazer a esperança, ajudar aqui, fazer algo para Deus, porque caridade é quando você reconhece que o bem vem dele, não de você. O resto é filantropia, que vai morrer com você. E você ainda tem instituições que têm coisas contrárias à fé católica, muito. Tudo procura problema. É difícil demais, assim. Parece que a igreja, a internet, o deep web, que chama. Você que não educa seus filhos para ver se a vocação realmente é casamento ou sacerdotal religiosa. O que está de gente, de crianças e adolescentes sendo destruídos pela Deep Web. O que é? Deep Web é a rede por trás de tudo. Deep é profundo em inglês, né? Deep Web é aquela mais Dark Web, na verdade, né? Dark Web é escura, a rede por trás. TikTok também já, mas tem muito mais sites. O que eu atendo de crianças de 6 anos dizendo que é homossexual, 6 anos de idade, por quê? Porque eles sabem. Suicídio coletivo, adolescentes que suicidam, porque como os pais não infundem o amor de Deus, não rezam, as crianças ficam carentes. Goiânia é uma das cidades que mais tem suicídio de adolescentes. Por causa as pessoas, você vai perder seu filho. Quem falou isso foi um desses de levantar a bandeira dos Estados Unidos. Nós vamos roubar seu filho. Claro, você não educa na fé, você não fala com ele, você não dá atenção, trabalha dia e noite para juntar dinheiro, que eu não sei o que você vai fazer com isso de novo, depois. O que vai adiantar? Eu contei hoje a história ali de um amigo meu contando de um senhor bilionário, que também é desses que ficou safadinho depois de velho, e os filhos têm raiva dele, bilionário, e pagam uma mulher para cuidar dele. E ele diz que na cidade todo mundo sabe que ela bate no pai deles, que ela deixa eles sem comer, com fome, deixa lá com fralda sem trocar, assado. E os filhos sabem. E dizem, não, deixa lá, eles têm o que quer. Já denunciaram para os filhos. O que adiantou? Que segurança que você tem? A segurança que você tem é você rezar para os outros, tocar o coração dos outros, meu filho. É só oração, é só Deus que toca os corações. Não adianta você pensar em segurança no seu dinheirinho. Você vai morrer mais cedo ou mais tarde. Você não é nada. Para de se iludir. Uma coisa que eu tenho colocado aqui, não se iludam, para não cair nas armadilhas de Satanás. Para não deixar de rezar, né?
Gente, qualquer coisinha é motivo de sair da igreja, de não vir à missa, que eu falei que é mais grave que matar um ser humano, que é o terceiro mandamento. Quase nada, uma pamonha, tira. Já contei aqui o caso de um lá de Porá, tadinho, não vou falar o nome dele, nunca falei, mas ele já está ficando até famoso. Vai para a chacrinha da mamãe almoçar. Casado, barbado, tem filho, sabe o que é ser cristão? Aí vai lanchar com a mamãe. Aí a mamãe diz: não, você não vai voltar para jantar, você vai jantar com a mamãe. E o barbadinho, que sabe que o inferno está ali, fica para jantar com a mamãe, porque a mamãe pediu. Gente, pelo amor de Deus, amarra essa mãe e traz para a igreja. E manda o padre confessar. Uma mãe desnaturada dessa. Boca de Satanás, tem mãe que é boca de Satanás. Essa jantinha que você pede para o seu filho ficar, não sei se você mora na chácara ou fazenda, você não faz isso mais nunca. Vocês nasceram para levar os filhos para o céu. Isso é porque hoje a homilia é para dizer que eu amo vocês, viu? Eu vou falar de vez em quando no intervalo aqui, porque tudo é por amor. Como é que a gente lida com isso? Como que a gente lida com isso? Como é que você vai querer o céu? Os reinos dos céus é dos violentos. É para quem põe violência. É para quem não larga Deus em hipótese alguma. Não se iludam com esse mundo, né? E aí vem a família que não reza. Aí vem as consequências no dia a dia da família. Que eu canso, falei o ano inteiro. Marido que maltrata a esposa. Que ignora. Que fala só defeito. Eu atendi já mulheres que estão 15 anos o marido humilhando. Já imaginou, gente? Pensa comigo assim, só para vocês terem noção o que é uma tortura psicológica. Já imaginou um marido, quando você entra em casa, o marido fala assim: nossa, mas você anda feio, hein? Por isso que eu não ando com você na rua. Aí você vai comer, você não come direito, dá até vergonha. Por isso que eu sento longe de você. Quando veste uma roupa, nossa, mas você está gorda, está enjoada. Olha, essa roupa aí feia, você não sabe nem se vestir. Isso por 10, 15 anos. Você sabe o que é isso? Isso é tortura psicológica. Homens que não falam com a mulher nada da questão financeira, acha que porque trabalha fora, pode humilhar. A mulher que toma conta de casa e dos filhos, 2 milhões, 3 milhões por dia é pouco. Seu dinheirinho não serve nada para... Eu acho que vocês tinham que ficar uns dias sem desodorante, sem escovar o dente, sem usar papel higiênico. Pelo menos uns 5 dias, pelo menos. Com 2 bilhões de dólares. Aí você vai ver quem você é mesmo. De humilhar os outros por causa do dinheirinho que você tem, que não vai mudar nada na sua vida. Continua sendo nada. Eu queria falar outras palavras, porque eu estou filmando, não posso falar. Né? Aí tem que falar nada, né? Saem outras palavras, mas eu fico filtrando. Mas reconheça que você não é nada, não muda. O que vai mudar essa carcaça aqui, gente? Andar de bicicleta ou de X6? O que vai mudar eu? Na hora que tiver o câncerzinho de pâncreas que ninguém descobre. Na hora que tiver um acidentezinho, que tiver todo estrupiado. O que vai adiantar? Vocês acham que a X6, a Dodge Ram, o jatinho particular de 30 milhões de dólares, mudou isso aqui? Gente, pelo amor de Deus, é Satanás que bota. Não estou falando que você não pode ter jatinho se você tem uma empresa que tem que ir para outro lugar, para outro, mas reconhecendo que você não é nada, né? Indo à missa. Se eu fosse bilionário com a cabeça que eu tenho hoje, eu não ia jogar a empresa fora, que poderia ajudar muita gente. Mas se eu tivesse que sair no domingo, na hora do domingo, a gente está passando em qual cidade? Cuiabá. Vê lá em Cuiabá qual é o horário de missa. Desce o jatinho, vamos na missa, rezo, faço adoração, rezo o terço, vamos pegar o jatinho de novo. Mas quem faz isso? Ninguém. Né? Quem faz isso? Se ilude. E vai se iludindo. Até que depois cai de frente com a sua realidade, que eu estou falando o tempo inteiro. Só se olhar no espelho. E deixa Deus em último lugar. Né? Porque o problema hoje não é nem não ter Deus, né? É colocar Deus como um escravo seu. Deus, Padre, Deus, você não sabe nada. Não precisa de eu te contar a minha história, não precisa de igreja. Se eu te contar
como Deus está comigo. Tá, Deus, está com você, eu sei que é o seu Deus. Você está sendo iludido, não existe Deus fora da igreja, porque esse é o que foi revelado por Cristo. Também o contrário, mulher que ganha mais que o marido, fica falando que o marido ganha, você não é homem, você quem sustenta. Mulher também gosta de conversar, potoca, né? Ao invés de ficar caladinha, se você ganha mais, dobra a língua, amarra ela, vai lá, pega seu dinheiro e cuida da casa e trata seu marido bem também. Porque também tem o contrário. Mulher que tem um saco de enjoo, né? Também vamos mudar um pouco isso. Então, o marido tratar bem a esposa e vice-versa, porque vocês são ícones de Cristo da igreja, ou do pai, o filho. A parte financeira, transparente, minha esposa não sabe nada. Fala com ela, reza, porque depois está um monte de homem quebrado aí, a mulher nem sabe. E depois separando, achando que mulher não tem que saber de nada, ou mulheres que tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para comprar um chinelo. Tudo bem, eu já falei, mulher que tem compulsão de compra é uma coisa, tem que ajudar a não ter. Mas 99% se é humilhada, sendo que é uma só carne. Pais que não ensinam os filhos o céu, humilham os filhos, você não presta, você não deveria nascer comigo, você é fraco. Imagina essas coisas, como que vão ficar com a cabeça dos filhos? Pais que não dão atenção para os filhos, pai que tem filho fora, nem olha o filho, ou então até fala, eu não quero saber de você, ou esposas também que não quer que os pais, que o marido, aliás, que tem filho fora, vejam, que é outro instrumento de Satanás, ou vice-versa. Não adianta só pagar pensão, tem uns que nem pagam. Hoje ainda bem que vai para a prisão, né? Mas não é só pagar pensão, é dar amor, dar carinho, é gastar o tempo com seus filhos. Cada vez filhos doentes, feridos por falta de amor de pai e de mãe. Cada vez mais. Essas viagens para trabalhar nos Estados Unidos, cuidado, Europa, e deixa filho aqui jogado. Que eu tenho de atendimento de adolescentes feridos, que se sentem rejeitados. É um absurdo você ir para os Estados Unidos, para a Europa, deixar filho aqui jogado com vovó, tio. Isso é uma ferida enorme. Enorme. Grave. E mais, eu nunca vi quem vai para trabalhar lá feliz até a morte. O fim de vida é terrível, sabe por quê? Porque você sacrifica a sua vida por dinheiro. Isso é idolatria ao máximo. É a mesma coisa de quem fica plantando e colhendo no domingo e não vai na missa. Isso é idolatria ao extremo. É você dar a vida por dinheiro. Ou amarás um e odiará o outro. Tudo termina no dinheiro, gente. Por isso que eu fico falando do dízimo e das caridades. Eu vou falar até morrer. Pode achar ruim. E realmente, eu não sei se tem ainda um plantador de soja ou que vende gado que pega o lucro e devolve o dízimo certinho. Não, mas o dízimo da igreja é o que está no seu coração. O dízimo na CNBB é o dízimo. Dízimo é 10%. Pode ler lá. Tudo bem que não tem dízimo em outros lugares, mas São Tomás de Aquino fala que não precisa ser 10%. Pode ser 15% também, pode ser 20%. O que você quer com milhões e milhões e milhões? Assim como também, se a pessoa está com dificuldade, pode ser 1%, 2%, 3%, mas não dão nem porcentagem menor que 10%, porque é apegado. E aí vem o ataque ao agro, que Satanás aponta. Olha aí como são apegados. Deixa eu acabar com eles, sem contar as putarias. Sem contar a infidelidade. Não estou falando de todos, gente. Aqui vem a mesma coisa. Daqui a pouco eu sou plantador e sou fiel. Tá bom, então não é para você, ué. Não é para você. A carapuça entra para quem quer. Mas é por isso que o agro está sendo atacado. Porque falta oração, falta fidelidade, falta amor, falta caridade, falta desapego. Eu vou até expor um casal que eu gosto muito daqui, não vou nem direito com quem é, que veio do Mato Grosso. Está aqui. Eu já contei essa história dele. Família rica. A soja apodreceu. Passou por dificuldade. Até hoje tem dívida. Adivinha o que a família fez? Pagou a dívida dele? Não. Nem da família. E são ricos. O mínimo era a família inteira juntar. Falar, né? Como é que você vai cobrar? Por que o governo está acabando com vocês? Como é que você vai cobrar do governo? Porque o certo era o governo incentivar a plantação.
fomentar, perdoar dívida em banco. Não era isso, certo? Para um governo que é o país crescendo? E tal. Por que Satanás usa o governo? Porque dentro da família não é capaz de um ajudar o outro. Como é que você quer que Deus, então, toque os corações dos governantes para que usem o dinheiro para salvar dívida de vocês, se o exemplo não tem dentro de casa? O que adianta? Exposições na internet, conversinhas, né? Namoros. Por que a igreja não permite o namoro, gente? O namoro, sim, namoro com sexo. Simplesmente porque você vai treinar a se doar. E depois, se tiver, logo depois do matrimônio, tiver um acidente, ficar tetraplégico, você vai talvez para o seu sogro? Quer ver você viver sem sexo até a morte? Como é que você vai viver? Como é que você vai saber que Deus preenche o amor eros? Além de você estar no Deus Caritas Est de Papa Bento, o amor de Deus é ágape, filos e eros. Ele é o amor de dar a vida, de amizade, mas também é eros. Eu sou preenchido eroticamente com o amor de Deus. O que o meu corpo deseja, Deus preenche, porque foi Ele que colocou esse desejo em mim. Então você vai aprender isso num namoro santo, aprender a amar o outro sem querer nada em troca, para que se acontecer um acidente, uma doença depois, você cuida, como eu já pus no curso de casamento, quando tem ela, um marido cuidando da esposa com ela, esclerose lateral amiotrófica, e dizendo que era o homem mais feliz do mundo porque cuidava dela. Isso vem de onde? Do treinamento. Eu tenho que treinar a viver a castidade, o celibato até a morte. Como? Rezando. Rezando com um tempo prolongado, ou rezando, se não tem tempo, agora de manhã mesmo, eu acordei não muito cedo, tomei café e fui lá para a capela, e eu olhava para Jesus exposto, e falei, Jesus, eu não presto, porque esse último dia, cada vez mais eu desapareço, que seja o Senhor, mata eu. Eu já sei que eu não vou fazer nada se não for com a graça dEle. Então já começa assim com a oração, Senhor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser fiel no meu matrimônio. Pessoas aí ficam pulando assim com 2 famílias. Aqui em Paraúna, então, tem 2 famíliazinhas. Isso é um absurdo. Absurdo. Ainda acha normal. E a coitada da esposa, que tem que aguentar ainda a humilhação e não falar nada. Homem que emburra, que não fala, que trata mal a esposa, que trata sei lá o quê. Gente do céu. Mas tudo bem. Eu estou aqui para dizer que o amor para resolver isso é que vem do alto. Rezem e vocês vão aprender sim. Que bom seria, né? Ao invés de ser esse marido que fica humilhando a esposa, falando, nossa, mas como você está linda, como você chegou, como eu estava te esperando, ou vice-versa, a esposa, deixa eu te dar um beijo, te dar um abraço, que saudade, filho, papai te ama, no aniversário, né? Ao invés de dar presente, poxa, reúne na sala, fala, papai disse que você é importante, que você mudou minha vida para melhor, mamãe diz, um irmãozinho falando, sendo preenchido com amor. Sabe o que isso é especial para nós? Rezar em família. Olha, nós todos aqui estamos para servir o Senhor, impor as mãos, a mãe, a mulher no marido, o marido, impor, pedir rezar, impor sobre os filhos, rezar o terço juntos, vir à missa. Como seria o mundo? Desapegar, levar as crianças para levar presentes na creche, ou no asilo, ter o dízimozinho de criança, não é para ajudar padre, não, gente. Olha lá o padre. Os padres têm a congro deles, não pode pegar mais. Pode ficar tranquilo. Se tiver 2 bilhões de congro, de dízimo, minha congro é a mesma. Vai ter que usar o dinheiro para vocês mesmos. Agora eu vou embora, vou deixar o carro, vou deixar tudo arrumado, os móveis, a casa, deixar tudo. Tudo. Graças a Deus eu vou aprender nisso, né? Vocês vão descobrir que não tem nada na morte. Vocês não têm nada. Né? Não se iludam. Eu cito essas pessoas aqui para vocês. O dinheiro não. Eu estou falando desse senhor que está apanhando lá, nem sei se morreu. Mesmo bilionário. Pessoas aí, Antônio Emílio de Moraes, quanto tempo ficou acamado? O Schumacher está quanto tempo acamado? São pessoas muito mais dinheiro que poderia qualquer um de nós ganhar. Por favor, olhem para o alto. Mas tudo isso que eu falo, realmente é para dizer que eu amo vocês, quero o bem. Né? Eu não saí da minha vidinha
Minha mãe e meu pai estão ali, sou filho de papaizinho, não trabalhei, só queria ganhar dinheiro. Minha mãe fala, eu sei da barrigada que você chorava para ir em hotel 5 estrelas. Só pensava, fiz medicina por dinheiro, fiz otorrino por dinheiro. Tudo por dinheiro. Para tratar os outros, não era nada. Pensando só, como é que eu vou ganhar dinheiro? É um trem. Só para isso. Sonhava em ganhar 10 mil por mês. Eu já fechei o caixa do dia, 13 mil, caixa do dia, 13 mil reais. Um dia. Né? Já tive carrão, já fui para os Estados Unidos várias vezes, andei de helicóptero em Nova York, restaurante chique, hotel 5 estrelas de frente à praia em Miami. Sabe o que é isso diante da minha vida hoje? Viu, meninos? Lixo. Lixo. E também meus pais estão ali. Apesar de feio que eu sou, mas minha namorada era bonita, hein? Era sós. Teve então que eu namorei mais tempo, 4 anos e meio, que ela parava um shopping. Lixo. Não, lixo não lixo ela. Não lixo ela. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Mas assim, tudo isso, diante do chamado de Deus, a grandeza, até hoje eu não sei o que Ele viu em mim. Só pensava em mim. Mas hoje eu sou grato. É a hora que eu choro sozinho. O que o Senhor viu em mim? É a coisa mais grande. Agora o problema é que vocês só veem perdendo. Claro que da vida que eu tinha anteriormente, para hoje, olhando exteriormente, eu só perdi. Gente, mas o que tem interiormente? O que Deus me mostra interiormente, de futuro, de céu, de graça, de paz, de fortaleza, de não ter medo da morte. Não, depois vem um cara ali, o primeiro a correr sou eu, né? Mas um medo da morte no sentido, no geral, porque a graça no momento, Deus vai dar também. É espetacular. Essa vidinha, eu tenho dó de rico porque fica se iludido. Tem dó demais. A vida de Deus é infinitamente maior. Não tem comparação. Tanto é que, eu já falei para vocês, ele está aqui. O que eu falei para vocês se um dia eu trair ele de verdade? Mete um câncer para matar. Eu não quero voltar àquela vida antes, porque eu sei que aquilo não está com nada. Não, claro, vocês têm a vocação de vocês, se for para viver como casado, mas que seja amando a Deus, porque senão não tem sentido, gente. Então, por favor, deem a vida para Jesus, e daqui 20 anos, né, vocês estejam aqui, não por causa de padre, por causa de Jesus. Não, mas eu me Jesus. Aqui ainda tem pouca gente adorando Jesus, rezando o rosário. Graças a Deus os meninos estão confessando bem. Até estou com meu consciência pensando, não vou dar conta de confessar vocês essa semana. Tem uns que confessam toda semana. Que alegria, né? Você sabe que a confissão não precisa ser só pecado mortal, pode ser venial também, né? Porque ela tem uma graça especial. Mas eu espero que vocês estejam aqui daqui 10 anos, 15 anos, mais fortes, rezando o rosário, família unida, buscando o céu. Eu vou até autorizar uma coisa. Quando vocês forem na chácara, começar a pôr a pamonha às 5 horas da tarde, e falar, comadre, não vai, a pamonha está saindo. Você pega o tacho e joga tudo no chão. Fala que foi o padre Pablo que mandou. Certo? Alguma coisa tem que fazer para alguém acordar. Porque trocar Deus por uma pamonha, eu não sei o que eu faria no lugar de, ainda bem que eu não sou Deus. Né? Ou então enfia a cara no tacho para você sentir o que vai ser a eternidade sua. Que Nossa Senhora, isso é tudo por amor. Que Nossa Senhora interceda para que vocês cada vez mais sejam de Deus. Assim seja. Creia em Deus Pai,